Senhor presidente, colega da mesa, colegas vereadores, colega vereadora, público presente, público externo que nos ouve. Nós estamos reiniciando as atividades parlamentares na Câmara Municipal de Sertânia. Eu estive ausente durante um trimestre por problemas de saúde, mas tenho a certeza e a convicção de que a produção feita por esta casa no primeiro semestre foi uma produção altamente produtiva e que beneficiou Sertânia em vários aspectos. Eu costumo dizer que nós temos uma das melhores câmaras de vereadores desse país. Diferentemente de outras cidades em que tem vereadores envolvidos com crime organizado, envolvidos com atos de corrupção, envolvidos com matanças, inclusive, nós aqui, pelo contrário, não temos nenhum tipo de envolvimento desta monta. Apesar de não ter vivido este primeiro semestre os melhores momentos de Sertânia, e foi com certeza o aniversário da cidade, com a entrega do Hospital Maria Alice Gomes Lafayette, que é um novo hospital, e que a gente aqui sempre teve a grandeza de dizer que os recursos foram recursos que vieram do FEM do governo do Estado, mas também temos a serenidade e a grandeza de dizer que foi uma decisão política do nosso prefeito de fazer o que fez naquele hospital. E os recursos não são exclusivos do Estado, a maior parte sim, mas tem outros recursos envolvidos naquela grandiosa obra que eu não tenho medo de afirmar, que é a maior obra feita nos últimos anos na cidade de Sertânia. É realmente um espetáculo aquele hospital. O senador Humberto Costa esteve recentemente aqui em Sertânia e ficou encantado com o hospital. E eu posso dizer isso também porque tive internado em um hospital de Recife, que é tido como hospital de referência. E muitas vezes aquilo que dizem que é referência não é tão referência assim. E quero também, nesse momento aqui, agradecer e parabenizar o prefeito pela iniciativa e pela coragem de fazer o que fez no Hospital Maria Alice Gomes Lafayette. Parabenizar o prefeito pela grandiosa exposição que fez. Não estava presente, mas tive conhecimento em Recife da grande festa que foi Sertânia. Quando falo em grande festa, não é apenas a parte festiva de bandas e de cantores famosos que estiveram por aqui. Eu falo na parte econômica, que para mim é o principal, que movimentou a cidade com animais, com barraqueiros, com hotéis, com restaurantes e tudo mais, gerando riqueza e gerando renda para o nosso município. Eu queria fazer aqui neste momento uma referência especial e me solidarizar e dar os pêsames aos familiares do senhor Cibas Brasiliano. Digo isso porque era um amigo pessoal que eu tinha, uma pessoa que conheci em 2007 no distrito de Carualina, quando começou pela primeira vez o atendimento médico regular naquela localidade, em que fui médico durante 8 anos, atendendo religiosamente toda terça-feira, sem nunca ter faltado. Seu Cibas e eu, nós estávamos acima de qualquer divergência política. Eu conheci seu Cibas antes de conhecer seu filho, de ter uma aproximação maior com seu filho, o doutor Bartolomeu, porque terminei de atender os pacientes no posto em Carualina e a casa de seu Cibas fazia parede com o posto de saúde em Carualina.
e me dirigi até ele para pedir um copo d'água. A partir daí começou uma amizade, e seu Cibas foi meu amigo, seu Cibas foi meu confidente, seu Cibas foi meu conselheiro. Como eu, professor Ivan, eu sou ainda muito saudosista, apesar de não ser conservador, mas tenho metade de mim das coisas das antigas, guardo com muito carinho o relógio antigo de algibeira, me presenteado pelo senhor Cibas Brasiliano, em Carualina. Então fica aqui o nosso pesar, a nossa homenagem à família, e que Deus o guarde nos jardins da eternidade. Eu vou repassar aqui para vocês respostas de alguns ofícios que nós encaminhamos. E cada vez que o INSS me manda uma resposta, ele manda uma resposta pior do que a outra, mostrando que realmente a gerência regional do INSS, localizada na cidade de Garanhuns, é povoada pela incompetência. Eu mandei um ofício, um requerimento, solicitando informações, porque era que a agência de Sertânia, inaugurada há tão pouco tempo, porque era que os pacientes estavam sendo encaminhados para realizar perícia fora de Sertânia. E o INSS me manda uma resposta dizendo que não podia fazer nada, porque os pacientes estavam pedindo para serem atendidos fora de Sertânia. Ora, eles nem leram o requerimento, porque o requerimento é claro, está aqui. Informações do motivo da existência de apenas um médico perito e porque em tão pouco tempo de funcionamento, os pacientes de Sertânia já estejam sendo encaminhados para realizar perícias médicas em cidades vizinhas. Foi essa a minha indagação. E a resposta que vem do INSS é que os pacientes estão pedindo para serem atendidos fora da agência. Realmente mostra o quão nós temos de gestores competentes em alguns órgãos públicos deste país. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu estive doente há 3 meses atrás, e depois de 75 dias, foi que eu vim realizar minha perícia médica, porque não tinha vaga em nenhum dos postos de Recife. Está aqui uma outra resposta, que eu não sei nem se é verdade, porque como eu cheguei recentemente em Sertânia, eu não me certifiquei se isso aqui é verdade. Fazem 7 anos que os orelhões do distrito de Henrique Dias estavam sem funcionar. Inclusive, 18 computadores encaixotados, encaminhados pelo governo federal, ainda na gestão passada, estavam lá sem poder ser usados, porque não tinham como utilizar os computadores para os programas que são utilizados através da internet. Bem, depois desse tempo todo da gente fazer várias solicitações à empresa Oi, eu fiz uma reclamação por telefone à Anatel, mandei o mesmo ofício à Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e chegou a resposta dizendo que o problema tinha sido resolvido. Não sei se foi resolvido. Estou aqui lendo um documento que me foi encaminhado pela Anatel, dizendo que as unidades telefônicas de número 384109, aliás, 38410900 estava ok, 38410901 ok, 38410902 ok. Não sei se é verdade, porque não me certifiquei ainda se é verdade. Então vejam, senhores, 7 anos para se resolver. Problema de um simples orelhão, 4 que tem no distrito de Henrique Dias, que não funcionava. Felizmente, este é o país em que vivemos. Vejam que a Oi é uma empresa privada, né? Depois, alguns paladinos andam por aí dizendo que não funciona porque é público. A Oi é empresa privada.
queria, nesse instante, fazer aqui um breve comentário, senhores. Que a gente, para mim, foi uma surpresa. Acho que por volta do dia, depois do dia 20 do mês passado, o comunicado do governo do Estado, dizendo que ia fazer a antecipação de metade do 13º, que os salários só iam ser pagos no mês seguinte. E eu vou fazer esse breve comentário porque nos anos anteriores, e precisa aqui ser reconhecido como uma ação governamental importante do então governador Eduardo Campos, os salários eram pagos dentro do mês. Só que nunca dizia que os salários eram pagos dentro do mês, porque o estado de Pernambuco tinha uma série de investimentos do governo federal que fazia com que esse estado arrecadasse bem mais dinheiro. Foi ter a crise, o estado entrar em dificuldade, e aí a justificativa é que o salário vai ser pago no mês seguinte, em função da crise que se instalou neste país, culpa do governo federal. Ora, quando se pagava dentro do mês, que tinham diversos investimentos aqui no nosso estado, o governo federal não tinha mérito de nada. Agora, porque começou a crise e vai pagar o salário no mês seguinte, o culpado é o governo federal. Esta é a realidade que a gente vive em função de tudo que está aí colocado. E para minha tristeza maior é a situação e o ponto que se chegou o DER de Sertânia. É por isso que a gente está aqui com um requerimento pedindo que aquela usina de asfalto localizada aqui na PE que liga Sertânia a Afogados da Engazeira seja cedida para o Simpajeú. Não pedi nem para o município de Sertânia, para poder tirar as questões políticas que seriam colocadas numa situação como essa. Está lá a usina de asfalto abandonada, quando podia estar produzindo asfalto para atender os municípios da região do Moxotó e da região do Pajeú. Mas está lá, abandonada, sucateada. O tempo vai se encarregar de acabá-la. Mas, senhores, eu não vou entrar aqui muito na questão do mérito com relação ao episódio da minha colega enfermeira. Ela mandou aqui uma carta aqui, o Washington leu a carta. Muito menos vou discutir epidemiologia de doença, como foi colocado aqui na carta por ela. Apenas dizer que o tratamento inicial de fratura de fêmur fechada é clínico. Se acompanha com sinais vitais e se faz profilaxia de tromboembolismo pulmonar. Minha avó tem hoje 94 anos de idade. Há 4 anos sofreu uma fratura do colo do fêmur. Foi atendida por mim, conduzi desse jeito, encaminhei-a no dia seguinte, porque ela tem os filhos que moram em João Pessoa. Ela foi operada 7 dias depois. Não implica em risco de vida. E estão querendo aqui desvirtuar o foco da questão. Eu estava na clínica quando assisti ao espetáculo deprimente, o paciente chegando em cima de uma caminhonete para fazer um raio-x. Ora, se implicava em risco de vida, por que o paciente fez o raio-x e ficou até o dia seguinte para ser encaminhado para Recife? E outra coisa, quando implica em risco de vida, o paciente tem que ser acompanhado por um médico. E remoção e transferência de paciente é atribuição médica. Mas, senhores, eu quero aqui encerrar minhas palavras. E vou, professor Ivan, fazer aqui um breve resumo daquilo que o senhor definiu
como a minha aventura biopatológica. Todos nós somos passíveis de doença. E eu, até o dia 4 de abril de 2015, nunca tinha sentido absolutamente nada em termos de patologia e em termos de doença na minha vida. E fui acometido subitamente daquilo que a gente chama cientificamente de hemorragia digestiva alta. Ou seja, eu comecei em minha residência a vomitar sangue, sem nunca ter sentido absolutamente nada. 2 dias antes eu tinha almoçado uma feijoada em Arco Verde. Na sexta-feira, que era Sexta-feira Santa, tinha desfrutado de todos os prazeres das comidas que a gente come em época de Semana Santa, seja feijão de coco, seja peixe, seja, enfim, tudo isso. Bom, mas fui acometido de uma patologia, fui imediatamente para Recife e foi detectado que eu estava com uma úlcera no estômago sangrando. Fui submetido a um procedimento de emergência. Em seguida, tive que ser submetido a uma cirurgia porque o procedimento não se resolveu. E infelizmente, ou felizmente, não sei ainda afirmar, fiquei internado no hospital em Recife, no Hospital Português, durante 59 dias. E o problema não foi a cirurgia em si. O problema foram as complicações em que, felizmente, eu tive desde o momento em que apresentei, em que fui submetido à cirurgia. Então foram várias complicações. Eu tive um derrame pleural, que é aquele que costuma de água no pulmão. Eu tive infecção de ferida operatória, eu tive falência renal, eu tive infecção hospitalar, aquela mesma infecção hospitalar que o Jornal Nacional noticiava em Brasília, com os pacientes morrendo nos hospitais. Eu fui acometido dela. E eu venho fazer aqui esse breve relato porque eu sou um homem público. E o que me deixa estarrecido são os boatos, as mentiras e as inverdades que surgiram aqui em Sertânia. Primeiro disseram que eu tinha ido embora para São Paulo. Eu nunca saí de Recife. Não, ele está se tratando no Hospital Alberto Einstein em São Paulo. Eu nunca saí de Recife. E o pior de tudo, é que a gente recebeu várias visitas de pessoas aqui de Sertânia. E alguns dos visitantes, depois que chegaram, disseram: ele não dura 5 dias. Mas como dizem que agouro é sinal de longevidade, eu estou aqui de volta. Com certeza para a alegria de muitos, mas com certeza também para a tristeza de alguns. Nem nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, porque era que eu, um simples pecador, estaria aqui nesta terra para agradar a todos, em hipótese alguma. Mas eu quero aqui, de coração e de público, agradecer aos milhares de mensagens de apoio, às novenas que foram feitas, às missas que foram rezadas, às vigílias, aos cultos em igrejas evangélicas, enfim, a todas as pessoas que ligaram, a todas as pessoas que mandaram mensagem, a todas as pessoas que me acionaram através de Facebook, enfim, a todas aquelas pessoas de bom coração que diziam que está torcendo, que está rezando por mim. E, senhores, eu estava muito tranquilo e muito sereno, apesar de estar acometido por uma patologia que evoluiu de simples para gravidade. Eu estive muito grave. Eu passei por UTI. Eu passei por diversos procedimentos médicos que com certeza aqui vocês, se Deus quiser, jamais passarão. Mas aí, professor, como o senhor falou, na minha solidão noturna, muitas vezes sem conseguir dormir no leito de hospital,
eu nunca perdi a serenidade, eu nunca perdi a fé, nem eu nunca perdi a esperança. E estava sereno, estava pronto, preparado, que se Deus naquele momento quisesse me levar, eu iria como o homem mais feliz e mais tranquilo do mundo. Tem mais um minuto, doutor. Ok, presidente. Então, agradecer a todas as pessoas que, como já disse, rezaram, fizeram novena, culto, torceram, enfim, a todas as manifestações de carinho que tiveram comigo. E dizer que em nenhum momento eu busquei a explicação duvidosa da vida, mas sim a poesia inexplicável que é a vida. Muito obrigado a todos. O doutor Orestes está de volta para fazer tudo aquilo que fazia antes, para atender a todos, e todos sabem que doutor Orestes não é um homem de cor, mas é um homem de cores. Doutor Orestes é o médico de todas as cores, que jamais confundiu questões políticas com questões de saúde, com questões pessoais. Estamos de volta, Sertânia, para seguir em frente no processo de mudança e transformação que a cidade precisa. Boa noite a todos.